Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Para os que não me conhecem ainda, eu sou a professora Cláudia Bezerra da Silva. E nós estamos unidos, né, junto às outras professoras, professora Thaís, Patrícia, professora Vânia, professora Caterina, professora Kátia, na disciplina IV 401, Zoologia Médica e Parasitologia 1. Então, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos novamente, né? Nós vamos encarar uma jornada agora nessa fase remota, nos ensinos continuados emergenciais, né? E eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, seja no meu e-mail pessoal, que vai estar lá no último slide, ou mesmo através do SIGA. Sintam-se à vontade para esclarecer as dúvidas. Nós teremos momentos síncronos também para poder esclarecer qualquer dúvida que venha a surgir, ok? Hoje, então, nós vamos tratar a respeito de um tema muito interessante e muito importante, não só para a nossa disciplina, mas também para outras disciplinas que vocês venham encontrar no decorrer da graduação, que são as regras internacionais de nomenclatura zoológica, tá? E vamos, então, entender o porquê que é tão importante. Diante da classificação dos seres vivos, imaginem só, nós temos mais de 2 milhões de espécies de animais. E como nós classificamos eles? Juntamos todos em um único grupo, porque são seres vivos? Ou a gente pode separá-los de acordo com algumas características? Tá? Essa organização, ela auxilia muito, tanto para estudos, ou para uso, ou para processos de identificação. Aqui a gente tem, né, uma ilustração que vocês podem observar, que ela lembra uns ramos de uma árvore, porque, na verdade, tudo se conecta, né? Então, nós temos aqui, desde o mais primitivo, né, onde a gente fala dos reinos, né? Aqui está Reino Monera, as nomenclaturas e a taxonomia, ela vem mudando ao longo do tempo. Possivelmente, quando vocês forem buscar e forem ler, vocês vão encontrar outras denominações. Mas lembrando lá do ensino médio, para facilitar um pouco. Desde essa taxonomia mais antiga, depois protista, aqui nós já vemos o reino fungi, né, onde temos os fungos, planter, e aí temos as plantas, os vegetais e animália, tá? Onde nós vamos encontrar os artrópodes, que vão ser alvos durante a nossa disciplina, assim como também alguns vertebrados, que nós vamos estudar aqui no decorrer desse semestre extraordinário, ok? E aí vem, então, uma necessidade, né, e uma finalidade de classificar essa... e qual é a finalidade de classificar, então, esses organismos? Tá? Porque, anteriormente, existiam dois caminhos, artificial e essa classificação natural. Essa classificação artificial, ela já não é mais utilizada. Por qual motivo? Porque ela era intuitiva, tá? Vamos exemplificar aqui nessa imagem. Nós temos aqui o nosso bom e velho urubu, né, que é muito conhecido, e nós temos aqui um díptero, uma mosca, ok? Se fosse se basear nessa classificação artificial, nós poderíamos dizer que tanto o urubu quanto a mosca, eles ocupam o mesmo grupo. Eles são semelhantes, pelo simples fato de que eles apresentam asas e eles têm a capacidade de voar. Então, isso está associado ao fato deles se locomoverem através do voo, através do movimento das asas. Isso é mais adequado? Nossa, são organismos muito diferentes, né? Nós temos aqui um vertebrado, temos um inseto, e existe uma outra classificação, que é a classificação natural. Ela é científica, é baseada em diversos dados. Então, a união de dados é que faz com que a gente consiga chegar a uma classificação e organização mais adequada. Por exemplo, a gente vai pegar agora que, atualmente, a utilização dos estudos filogenéticos, né, com os estudos baseados em DNA ou RNA, eles têm facilitado muito nesse processo de classificação. Inclusive, muitos dados taxonômicos têm sido alterados baseado nesses estudos genéticos. Então, a união de estudos filogenéticos, fisiológicos, né, na parte anatômica, morfológicas, através da biogeografia, né, observando a morfologia externa, enfim, agrupando-se o máximo de informações, a gente consegue aproximar aquilo que de fato é mais semelhante. E aí a gente tem um parentesco evolutivo, e não simplesmente só
Por exemplo, como a gente deu aqui, a questão da locomoção. Então, nós temos alguns conceitos, tá? A classificação, então, ela é classificada, né, é denominada, é um processo pelo qual os organismos são organizados em vários grupos, que nós chamamos de taxa. Nós vamos definir essas nomenclaturas um pouco mais à frente. A posição ocupada por um táxon, numa escala zoológica, é indicada pelo uso de categorias. Imaginem só, se vocês têm essa infinidade de organismos vivos e vocês têm que organizar, vejam essa imagem aqui abaixo só para ilustrar. Vocês têm vários caminhos. E como que vocês vão chegar naqueles que vocês desejam? Então tem que ter uma organização, tem que ter uma classificação. Senão, esses organismos eles vão estar todos agrupados de uma maneira desordenada, né? E isso interfere muito, tanto em critério de taxonomia, de classificação, como também para outros estudos que venham a ser realizados no futuro, tá? Inclusive na questão do diagnóstico. Então, as categorias correspondem aos níveis aos quais os taxa estão associados dentro de uma classificação, que a gente considera como hierarquia. Aqui, só para ilustrar, se fôssemos basear na classificação biológica, né, nós temos aqui do início, né, lá primordial, até o mais complexo, né, o grupo de seres vivos, envolvendo todas as questões que nós encontramos na biosfera. Então, aqui nós temos as moléculas, organelas, as células, tudo que vai sendo formado, que uma coisa depende da outra. Então, é um universo muito complexo para que nós simplesmente juntemos tudo em uma coisa só. Então, a taxonomia, para a gente não ficar decorando e ficar aquela coisa maçante, né? Ah, o que é taxonomia? Eu vou decorar. Não. Pensa no significado da palavra. Taxonomia, tá? Taxon, que vem do grego taxis, que significa arranjo. E nomia, método. Então, seria o quê? Um método de arranjar, de organizar, tá? Então, vai estudar a classificação dos seres vivos. Quais objetivos? Reconhecer, nomear, ordenar, todos esses taxon, tá? Esses taxa. Então, de uma maneira descritiva. E o que é isso que eu estou falando toda hora? Taxon, taxa, tá? Taxon, então, é um tipo, ou grupo de animais a serem classificados. Nós vamos tratar alguns exemplos daqui para frente, que são, cada unidade é um taxon. E quando a gente fala de vários, aí são taxa, seria o plural de taxon, ok? Aqui embaixo nós temos um exemplo. Homo sapiens, que vocês bem sabem, aqui está relacionado, certo? É um taxon da categoria espécie. Rana é um taxon da categoria gênero, ok? Conforme os slides forem sendo apresentados, vocês vão entender um pouco melhor com os exemplos. A gente precisa organizar, definir, caracterizar. Por quê? Porque dependendo da localidade, né, do ambiente que você estiver, você pode dar determinadas denominações para alguns organismos que em outro local pode receber um nome diferente, porque utiliza-se muito o nome vulgar, né? Esse exemplo aqui a gente usa muito, principalmente quando a gente encontra algumas pessoas assim de outros estados. Vamos dar um exemplo, os paulistas e os cariocas, que têm essa rivalidade harmônica, né? Que a gente fala de bolacha e biscoito, e no final das contas é a mesma coisa, mas tem um nome diferente, certo? Vai falar, não, mas o certo é bolacha, o certo é biscoito. Então, estou dando um exemplo bem, assim, bobo, para que vocês possam entender onde eu quero chegar. Aqui nós temos, então, dois dípteros. Temos esse à esquerda e temos esse à direita. Existem pessoas que, se forem se basear no nome vulgar, elas vão chamar de mosca e mosquito. Nossa, professora, nunca vi. Acreditem, tem gente que chama, dependendo da localidade. Assim como também eu vou chamar de mosquito e de mosca. E quando for aparecer em outro local, a pessoa falar assim, não, mas é um mosquito ou é uma mosca? Pensando naquele outro organismo, certo? Porque ela já denominou vulgarmente por aquele nome. Então, eu também posso chamar ele de pernilongo, né? Tem gente que vai chamar de muriçoca. Então, quando a gente utiliza essa nomenclatura vulgar,
ela vai variar muito de pessoa para pessoa e de local para local, inclusive de países. Então, é muito importante a gente classificar e organizar de uma maneira mais fidedigna, para que isso não se perca e não embaralhe essa questão da nomenclatura da taxonomia, né? Então, a gente precisa universalizar esse nome, que é para não ter erro, independente do local onde a gente vai falar desse mosquito ou dessa mosca, todos saberão qual é a espécie que eu estou falando. Então, nós temos algumas denominações aqui, né? Isso vai facilitar. Por exemplo, nós temos aqui, que para mim é um cão, tá? Um cachorro. Aqui nós também temos outro termo, vira-lata. Dependendo do país, chamam de cusco. Então, se eu chegar aqui no Brasil falando cusco, muitos não vão entender o que é cusco. Né? Eu vou ter que explicar, não, até eu caracterizar ele, descrever o que é. Ah, ela está falando de um cachorro. Então, o nome científico dele é Canis familiaris. Isso faz com que, independente do país, local, continente que eu esteja, o nome desse animal vai ser sempre Canis familiaris, que é a espécie dele. Essa nomenclatura ela é universal. Então, dentro da sistemática, nós temos o estudo científico das formas de organismos, sua diversidade, toda e qualquer relação entre eles, né? Seja evolutivo e também através do conhecimento descritivo. Então, a gente lança mão de hierarquia, para poder ir organizando e agrupando esses organismos, formando grupos e subgrupos. Tá? Exemplificando aqui as plantas, nós temos plantas com frutos e sem frutos. Já é uma forma de organizar e separar. Bem, essa daqui não dá fruto, essa daqui dá fruto. Tá? De uma maneira bem simples. Voltando ao histórico, né? Quando a gente fala dessa classificação, Aristóteles ele foi o primeiro a classificar os seres vivos. Tá? Então, ele dividiu em dois grupos, em animais e plantas. Já estava tudo resolvido naquela época. Né? Mas aí outros pesquisadores vieram depois e, nossa, isso aqui acho que não satisfaz a necessidade que nós temos, né? Então, além dessa questão de animais, plantas, e ele também diferenciou como aéreos, terrestres e aquáticos, né? Depois veio um naturalista sueco, que a gente tem aqui a nomenclatura, né? O nome dele, que é Carl von Linné, então também chamado de Linneu, ou Linnaeus, que nesses anos aqui, nesse recorte de tempo, ele veio fazendo vários estudos e fez algumas propostas com relação à taxonomia, tá? E ele veio se baseando, então, nas características estruturais e anatômicas. Ele achou que isso era mais condizente. Assim, os animais eram agrupados de acordo com essas semelhanças estruturais e também corporais, né? E as plantas de acordo com flores e frutos. Ele já começou a detalhar um pouquinho mais. Ele desenvolveu, então, através desse livro aqui, e é aceito até hoje, o que a gente chama de nomenclatura binomial. E assim ele conseguiu classificar e nomear as espécies. Então, tem aqui a ilustração, tá? Do Linneu. E, em 1758, ele definiu... Nossa, está escrito errado. Categorias, não. Categorias taxonômicas. 5 categorias taxonômicas. Desculpa aqui pela palavra errada no slide. Então, ele dividiu em reino, classe, ordem, gênero e espécie. Posteriormente, vieram outras denominações, filo, família e domínio. Tá? Eu acredito que isso não seja tão novo para vocês, que lá no ensino médio vocês já tenham tido contato. Aqui nós temos, por exemplo, a classificação de Whitaker, né? Ele separou os reinos em 5, que foi lá no início da aula eu comentei, né? Que eu falei de Monera, Protista, Animalia e Plantae. Então, 1979 foi o ano em que ele trouxe essas subdivisões, que veio ajudando, então, nessa classificação e taxonomia. Então, se a gente fosse basear nessa classificação proposta por Whitaker, a gente tem aqui, ó, além da classificação de Linnaeus ou Linné, né, enfim, do naturalista sueco, nós temos aqui, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie.
Esses quadrados coloridos estão aqui à toa? Não. Na verdade, é só uma forma de ilustrar e mostrar para vocês que o que nós temos aqui de mais esmiuçado é espécie. Ou seja, quanto mais a gente aprofunda, maior é o grau de parentesco entre eles. Então, a gente vai aqui de reino, que são grupos muito amplos. Nós conseguimos, então, dentro de cada reino, separar o filo e depois separar classe, ordens, família, gêneros e espécies. Assim, nós conseguimos, por todas aquelas semelhanças que nós viemos falando desde o início da aula, separar os grupos que são mais próximos. Então, como é que a gente, em questão de conceituação, como é que a gente faz a descrição inicial de um táxon? Tá? Primeira coisa, ele deve receber um nome latino ou latinizado, né? Um binômio das novas espécies ou uninomial para outras categorias. Por que latinizado, né? Porque o latim é uma língua que ela não é considerada a língua pátria de nenhuma nação, é considerada também uma língua morta. Então, independente do que aconteça, ela sobrevive ao longo do tempo porque ela não vai ser modificada. Se fosse uma língua considerada viva, ela sempre passa por modificações. Então, por isso que a gente utiliza um nome latinizado, tá? O nome ele deve ser único, não pode ter homônimo, porque se ele tiver nomes repetidos, dá conflito. Às vezes a gente vai dar uma denominação para um organismo e taxonomicamente é igual a um outro organismo que é tão diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do táxon, como ele vai ser dado, né? A descrição deve se basear em pelo menos uma espécie tipo. Então, a gente tem uma espécie original que tem características morfológicas, né, que a gente chama de um morfotipo, que vai dar base para que a gente possa diferenciar, agrupar e caracterizar aquele espécime, ok? Deve incluir, então, referências, atributos que permitam que esse táxon ele seja exclusivo, ele seja único, e não tenha essa questão do homônimo. Então, os 4 primeiros requisitos que eu citei acima, eles devem ser publicados em alguma obra, em algum periódico, né, em algum artigo, e que tenha o número de cópias idênticas para que tenha um registro científico permanente, para aquilo que seja sedimentado na literatura, para que seja passado posteriori. Nós temos, então, as categorias zoológicas, né, que são as divisões. Tá? Nós temos aqui espécie, variedade ou raça, subespécie e gênero. Em espécie, por exemplo, né, a definição é reunião de indivíduos com caracteres semelhantes e, ao se reproduzirem, transmitem a sua descendência e os mesmos caracteres. Tá? Vamos exemplificar aqui, quando a gente fala de espécie. Como é formado esse táxon, tá? São 2 palavras que dão origem a uma espécie. A primeira com letra maiúscula e a segunda com letra minúscula, tá? Toda em minúscula. Ambas devem ser grifadas em negrito, itálico e, quando não tem essas opções, em sublinhado, tá? Exemplo, canes familiares, que eu já contei para vocês que a gente está falando da espécie do cão, tá? Então, canes familiares. Tá vendo que ela está em itálico aqui? Está em itálico, certo? Então, isso é super importante. Quando a gente fala de variedade ou raça, ela pode ser influenciada por vários fatores, inclusive fatores do meio, tá? Clima, alimentação, se perpetua através de gerações, podem desaparecer se o meio em que vivem for modificado. Então, assim, não tem especificações nessa escrita, né? Nós temos aqui, ó, cães de focinhos longos ou curtos. Isso vai ajudar a denominar determinadas raças de cães. Quando a gente trata de subespécie, né, a gente já imagina que tem um pouco de relação com a espécie, certo? Então, ó, formas intermediárias entre espécie e variedade, o grupo apresenta dentro da espécie alguma característica que vai ser transmitido como herança. Então, nós temos aqui felis, catos, domésticos. Felis, a gente denomina gênero, tá? Esse é o táxon. Felis, catos, espécie. E tem um terceiro nome aqui, não é? Felis, catos, domésticos, é uma subespécie. Ah, professora, a subespécie é só domésticos? Não. A subespécie a gente entende como o conteúdo todo, tá? Se a gente for ver só felis, é gênero. Felis, catos, espécie.
Felis catus domésticos, subespécie, ok? E aí nós temos o gênero, que é a reunião de espécies. Dentro dele a gente vai encontrar várias espécies, tá? Então, nós temos agrupamento que são indivíduos que têm ancestrais comuns, muito próximos, né, e muitas características morfológicas e também funcionais semelhantes. Então, é descrito através de uma só palavra, também grifada, como foi aqui nesse caso de espécie, em negrito, itálico ou sublinhado, tá? Vocês, quando forem escrever, como é que vocês vão escrever em itálico, se tem pessoas que já escrevem de lado, sim? Então, uma alternativa é sublinhar, tá bom? Então, nós temos aqui como exemplo o gênero Felis. Então, mais uma vez falando sobre o taxon ser latinizado, né? Por aqueles motivos que eu já comentei, então não vai sofrer variação e vai ser mantido. E aqui nós temos uma nomenclatura que a gente chama de binomial, tá? Isso aqui é um díptero que vocês vão estudar, vão aprender, né? É íntimo de vocês, não tem esse nome aqui à toa, porque é uma mosca que a gente encontra muito, principalmente em nossas residências. Mosca doméstica, tá? Então, mosca doméstica. Mosca, lembra? Primeira letra maiúscula e o restante aqui minúsculo. Isso aqui é o gênero. Gênero mosca, ele vai reunir as características coletivas. E a gente tem também doméstica ao lado. Então, o conjunto mosca doméstica é espécie, que reúne, então, as características individuais. Por isso, binomial. São duas palavras que, quando unidas, ajudam a gente a definir e caracterizar esse espécime.